Maravilha. Então, boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Como a gente disse, hoje o Adolfinho vai conseguir participar. Pelo menos não nesse começo. Talvez ele entre no fim, ele disse, se der tempo. Se ele conseguir chegar em Franca a tempo. Mas a gente vai tocando por aqui. Eu vou compartilhar a tela do texto que a gente vai ler hoje. O texto é O Maravilhoso e o Sobrenatural, da Revista Espírita de 1860 e do mês de setembro. A gente vai começar ele. Bianca, eu não quero abusar muito de você, mas você faz a leitura para nós também? Só. A gente vai comentando. Posso começar? Pode sim. O maravilhoso e o sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem estas que possais marcar o limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vê se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. Aí. Vamos parar aqui só para comentar esse comecinho, que eu achei muito interessante, porque esse tema ele é discutido não só aqui nesse artigo, né? Tem até uma nota do tradutor que diz que esse texto foi acrescentado por Kardec no livro dos médiuns, mas é um tema que é tratado durante toda a obra de Kardec, essa questão do sobrenatural, do maravilhoso, que era como essas coisas eram vistas, no caso, os fenômenos espíritos eram vistos pelos críticos, né, pelos descrentes e etc. Então eles tentavam atacar o espiritismo, taxando ele de sobrenatural, de maravilhoso, e tratava sobre esses temas, né? Peraí, deixa eu só aceitar a Alcione aqui. Boa noite, Alcione. E aqui, o que eu acho mais interessante é porque o Kardec começa já esclarecendo para nós, meio que fazendo uma introdução, é claro, do texto, mostrando que a crença em espíritos, ou nessa questão mesmo de algo além, de uma vida após a morte, da sobrevivência da alma, etc., é algo que vem perpetuando pela história da humanidade, em diversas crenças, religiões, filosofias. Muitas pessoas pensaram assim. E é um argumento interessante porque mostra como isso sempre esteve presente na mentalidade humana. Né? É claro que aqui o Kardec, inclusive, ele vai desenvolver isso melhor mais para frente no texto, mostrando que isso não justifica todas as crenças, é claro, mas mostra que existe um quê de universal entre elas, que seria esse mesmo aspecto entre todas, o que é muito interessante, porque mostra que não é algo ilusório ou mesmo recortado da realidade, como se fosse algo específico, exclusivo do espiritismo, essa ideia. Quando não, na verdade ela já foi pensada e tratada por outros. O que acontece no espiritismo é que ele tenta mostrar e prová-la, né, de maneira sistemática e científica, o que torna tudo mais palpável e mais, a gente pode dizer assim, com mais boas razões para se acreditar e para se defender essa ideia. E aí o Kardec faz uma espécie de diálogo aqui está em forma dissertativa, né? Então fica mais complicado da gente compreender às vezes. Mas ele está colocando como uma espécie de diálogo aqui, o que é muito interessante, porque o que ele está dizendo? Que os críticos dizem, olha, o espiritismo é maravilhoso, o espiritismo é sobrenatural, no entanto, o que entendeis por maravilhoso? Né? E aí eles respondem, o que é sobrenatural? Então, maravilhoso é aquilo que é sobrenatural, está para além da natureza, né? Está para além do entendimento humano. Porque se a gente for parar para pensar, qual é o órgão, por assim dizer, ou quem são os responsáveis
por tratar sobre a natureza? A ciência. Então, tudo que está fora dessa alçada da ciência, a gente costuma tratar como sobrenatural, esses fenômenos incompreendidos, etc. Então, é muito comum que se trate assim, principalmente no que diz respeito aos espíritos, né? Então, é sempre tratado dessa maneira. Mas aí o Kardec coloca, que entendeis por sobrenatural? E a resposta é, o que é contrário às leis da natureza. Mas aí, essa pergunta de Kardec, ela é excelente. Conheceis, porventura, tão bem estas que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, o que ele quer dizer aqui? Então, vocês conhecem as leis da natureza em sua completude a ponto de poder limitar até onde elas vão e tudo aquilo que ultrapassa elas, né? Isso aqui, gente, é tão interessante, porque quando a gente vai discutir, por exemplo, ciência ou filosofia da ciência, é muito claro e evidente de que a ciência não é um livro fechado de maneira alguma, é um livro que está aberto. Não, então todas as ciências elas estão passíveis de serem mostradas como erradas, incompletas, etc. Então isso é um ponto que tem que ser claro para qualquer homem da ciência. Qualquer homem da ciência tem que entender que a ciência que ele se dedica, ela é limitada, ela é incompleta e muitas vezes ela vai ter aspectos que são falsos, mas que naquele momento podem parecer verdadeiros. Então, por exemplo, quando a gente pega lá na Grécia Antiga a física de Aristóteles. Então, Aristóteles desenvolveu uma física. Se a gente for analisar a física dele, ela é totalmente errada em vários pontos, ou em alguns outros incompleta, comparado com o que a gente tem atualmente. Assim como, por exemplo, quando a gente pega ali a física de Newton, a mecânica newtoniana, a gente vê que ela é incompleta com o que a gente tem hoje em dia. Não significa que ela é errada, só significa que existem pontos que ela é incompleta. E outros homens pensaram além. Por exemplo, Einstein pensou aspectos que Newton não conseguiu alcançar. Então, assim por diante. Então, a ciência ela vai se limitando e vai se desenvolvendo com o passar da humanidade. A gente vai entendendo novos pontos. Então, claro, até uma tolice muito grande do homem da ciência pensar que a ciência dele abarca todos os aspectos e que ele conhece tudo, né? E por assim dizer, ter a falsa autoridade de dizer o que é natural, o que pertence à ciência e aquilo que não pertence à ciência e que não é da alçada da ciência, como, por exemplo, o Espiritismo dizer que é sobrenatural, não diz respeito a uma lei da natureza. Então, eu acho que é até de uma arrogância muito grande um homem se portar dessa maneira, dizer, olha, isso aí é sobrenatural, né? Está para além das leis da natureza, quando nós sabemos claramente, né? Qualquer homem mais ou menos sensato sabe que a gente não conhece todas as leis da natureza. Então, qualquer coisa que se apresente de maneira razoável para nós, tal como os fenômenos espíritas, o investigador mais atento vai se dedicar a estudar, sabendo que ele não conhece tudo, sabendo que ele não conhece todas as leis da natureza. E é o que muitos fizeram no período de Kardec. Não só Kardec, mas outros cientistas da época se dedicaram a buscar entender o que era esse fenômeno espírita que aparecia de maneira tão sistemática e até universalmente, porque acontecia em todos os cantos do planeta, né? E de maneira frequente, a ponto de chamar a atenção dos homens da ciência, que se preocupam com fenômenos físicos. Então é interessante ver como que a arrogância chega a um ponto de se dizer, olha, isso aí é sobrenatural, isso aí a gente não trata, isso aí a gente não diz respeito à lei da natureza. Então é uma arrogância muito grande. É isso que o Kardec está tentando mostrar, né? E aí ele coloca, provar então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Porque o que o Kardec concluiu até aquele momento, através da experiência, do estudo sistematizado, era de que esses fenômenos diziam respeito a espíritos, a inteligências independentes que estavam se manifestando para os homens. E que, na verdade, essas inteligências independentes nada mais é do que a alma dos homens após a morte. Então, essa era a conclusão que eles tinham tirado através da experiência, de maneira científica. Estavam estudando de maneira científica e sistemática todos esses aspectos. Ao contrário dos críticos, nem se detinham a estudar os fenômenos, estavam ali por criticar de maneira aberta e arbitrária, sem nem mesmo saber do que se tratava, sem nem mesmo ter detido a estudar o fenômeno um pouco mais a fundo. O que, é claro, é uma arrogância enorme. E aí ele coloca, né? Por isso que ele conclui esse primeiro parágrafo dizendo: acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável. E de fato, né, o espiritismo se apresenta e se explica de maneira muito uniforme, de maneira muito completa, e a gente percebe, né, o quão adequado as explicações são, o quão racionais elas são. O que surpreende qualquer homem que pegue para ler, por exemplo, o Livro dos Espíritos. É surpreendente.
enfim, é um primeiro parágrafo assim, curioso, porque o Kardec já começa, né, mostrando e destacando assim, a arrogância dos críticos, né? Peraí, vocês estão criticando isso, mas como assim? Vocês conhecem tudo? Né? E vocês têm a capacidade, têm a superioridade de dizer o que é o que não é lei da natureza, sem nem mesmo estudar os fenômenos? Então é muito interessante a forma como Kardec começa a trabalhar esse argumento. A Lucélia colocou uma pergunta aqui. Fenômenos naturais tinham significado sobrenatural até que foram explicados. É algo natural na evolução humana em espécie espiritual. Em especial espiritual? Com certeza, Lucélia. É interessante, se a gente for pegar para ver, né, muito tempo no passado, quando os homens viam os fenômenos básicos da natureza, como, por exemplo, o fogo, ou um trovão, ou algo do tipo, ou até os próprios astros, né, era comum com que os homens elucubrassem sobre isso e começassem a pensar, não, isso aí é um deus, né, ou essa é a manifestação de um deus, né, ou, por exemplo, um trovão, ou algo do tipo a chuva, o fogo, né, então o homem, como não conhecia, caiu no sobrenatural nesse sentido de maravilhoso mesmo, de se desenvolver uma crença por cima disso. E é comum com que tenha sido sempre assim, né? E o Kardec costuma colocar, e que é muito interessante, que diz respeito à ciência mesmo, é que a ciência, ela tira o véu do sobrenatural, ela torna o sobrenatural natural, como sempre foi na história da humanidade. Então, tudo aquilo que era sobrenatural, até então, se tornou natural a partir do momento que a ciência trouxe uma explicação racional e completa para aquele fenômeno. E sempre foi assim, né? Muito interessante. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma questão sobre esse primeiro parágrafo? Que jeito, você já falou tudo. Me dera. Mas se alguém quiser comentar, fica à vontade. Senão a gente segue aqui que tem muita coisa para que o Kardec vai colocar aqui. Não? Então vamos lá. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nós podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Entretanto, eu posso fazer um comentário aqui? Nesse primeiro Pode, parágrafo? pode, pode. Não, que eu acho que ele vem reforçar, né, tudo que falou, que a comunicação dos espíritos, aqui ele fala o pensamento, mas assim, eu entendi aqui no transmitir seus pensamentos, que a comunicação não é da ordem do sobrenatural, né? É da ordem do natural. Não sei. Gente, É, fez sentido isso que eu tô falando? tem uma, tem Eu uma... tô viajando aqui na Não, maionese sozinha. faz sentido sim, é interessante. Tem uma coisa muito básica, assim, quando a gente vai falar de ciência, que é uma coisa que o David Hume, que foi um filósofo escocês, pensou há muito tempo atrás, que ele dizia que a ciência ela poderia ser resumida em três aspectos, né? Que seria a causa, o efeito e entre a causa e o efeito a ligação que liga ambos os fenômenos, né? A causa e o efeito. Então, são esses três aspectos que dizem respeito ao que a ciência faz, né? Ela explica a causa, a ligação e o porquê desse efeito. E quando não se há essa explicação racional, é claro que a gente vai tentar viajar sobre essa ligação, né? Então, isso acontece muito com a superstição. Então, por exemplo, a pessoa torce para um time de futebol, aí toda vez que ela usa tal camisa ou usa tal meia, o time dela ganha. Então ela começa a desenvolver uma falsa ligação entre a causa, que seria a meia ou a camisa, com o efeito, que seria a vitória. Então essa ligação é uma ligação criada pela pessoa de maneira totalmente arbitrária, porque houve o hábito de acontecer esse mesmo fenômeno algumas vezes, dela usar algumas vezes e essas vezes que ela usou, o time dela venceu. Então ela cria essa ligação. Essa ligação ela sempre vai se criar pelo hábito. E é isso que diz respeito à ciência, inclusive. A ciência se explica com esse hábito que se constitui, de ser experimentado diversas vezes. Então você não faz um experimento uma vez só. Você experimenta ele diversas vezes, em condições distintas, etc. Para ver se é realmente aquilo. Então é o hábito que constitui a firmeza dessa ligação, dessa explicação. E aí, a gente diz que é sobrenatural exatamente quando essa ligação é dada de uma maneira abstrata ou maravilhosa. Então, acontece tal coisa, você dá uma explicação maravilhosa para aquilo, né? Um milagre. Porque você não consegue ter uma explicação racional, uma explicação concreta daquele fato, daquela causa e daquele efeito. O que o Espiritismo faz é o contrário disso. O Espiritismo explica de maneira racional, de maneira clara e científica a ligação da causa e do efeito, que seria a manifestação dos espíritos, né?
conosco. Então, é uma explicação totalmente palpável e racional, lógica. Qualquer um que se detenha, né, de maneira assim, obstinada a estudar os textos espíritas, vai ver que existe algo de sério nisso, né? E que não basta uma crítica leviana para que se refute o espiritismo, por exemplo, que é o que tentam alguns críticos do período de Kardec até hoje, só com ataques, etc. Então, qualquer um que se detenha sabe que existe o fenômeno, né? Suponhamos, por exemplo, que o espiritismo é provado falso em algum momento da história da humanidade. Tudo bem, se ele for provado falso, os fenômenos ainda existirão, né? A mediunidade ainda existirá, os fenômenos físicos existirão, etc. Então, alguém vai ter que dar uma explicação para eles. Porque o fenômeno ele não vai parar de existir se o espiritismo, por exemplo, caísse por terra. O que acontece é que o espiritismo é uma tentativa de explicação que nos parece, né, ser uma tentativa de explicação razoável e concreta, que chegue ao seu objetivo. Então é interessante a gente pensar sobre isso, porque a explicação que o Espiritismo dá, essa ligação dessa causa desse efeito, é uma explicação totalmente clara, razoável e admissível para qualquer homem de bom senso, né? Então é interessante a gente ver esses aspectos. Pode falar, Bianca, fica à vontade. Não, eu só queria complementar, que nem você falou, o espiritismo dá a explicação por hora, mas se eventualmente amanhã depois a gente avançar na ciência, e pode ser que a explicação assim da ciência terrena venha corroborar, confirmar, né, tudo que o espiritismo fala, ou venha falar, não, talvez esse ponto precisam ser revistos. E aí a gente tem como nosso papel, dentro da doutrina espírita, de rever esses pontos. Mas é aquilo que você falou, por enquanto não existe uma outra explicação, né? Aí se um dia vier a existir. Tanto é que o Adolfo sempre fala que a própria questão dos termos, assim, algumas coisas que não tinham. Tem um termo lá que na revista espírita, acho que é azoto, que depois mudou, sabe? Não sei se alguém sabe. Sim, era de um elemento químico mesmo. Que a gente tem sempre que acompanhar a ciência, porque na época de Kardec não se tinha o conhecimento de determinadas substâncias e tudo mais, então usavam o termo X e agora, hoje usa-se um termo Y. Mas isso não invalida a teoria de fundo, pelo contrário, só vem complementar. Com certeza. O espiritismo é uma ciência independente das outras, né? Assim como toda ciência é independente, no entanto, as ciências são interdisciplinares, elas entram em contato umas com as outras, né? Então a física acompanha a química acompanha a física, a medicina acompanha todas essas duas, e etc. Todas as ciências se ligam, né? Elas não são totalmente independentes, elas não trabalham por si só. Elas têm o seu trabalho independente, mas se ligam com as outras, acompanham o conhecimento umas das outras, e o espiritismo não é diferente. Então, o espiritismo acompanha o que a física diz, acompanha o que a química diz, o que a medicina diz, etc. E não ignora isso como se fosse totalmente independente da realidade ou dessas outras ciências. Não, ele tem que ser, de fato, interdisciplinar. E é o que a Bianca falou, né? Se em algum momento, pelo avanço do espiritismo, a gente mostrar que existem pontos que são incompletos ou alguns pontos que são falsos, é preciso que se avance neles, assim como qualquer ciência, né? O espiritismo não vem para ser a última palavra, ele vem para ser o começo de uma explicação científica sobre esses fenômenos. E é claro que no futuro vai ser bem mais avançado do que é hoje em dia, né? Sem sombra de dúvidas, porque senão a gente pararia no tempo, né? Se a gente ficasse só com uma explicação e ela não avançasse jamais, sendo que tem muita coisa que a gente não conhece, nós sabemos disso, a nossa ignorância é muito grande. Então é preciso com que em algum momento o espiritismo avance. É claro, ele é excelente para o que nós temos agora. No entanto, em algum momento ele será incompleto, porque o nível de conhecimento humano exigirá mais sobre esses fenômenos. E aí é preciso que se avance nele, é natural que seja assim. O espiritismo é, como qualquer outra ciência, aberto para ser complementado. E tem que ser assim, né? Senão vira uma religião, um dogma. Né? E aí, se vira dogma, já não é mais ciência. A gente se encontra num ponto ali que não tem avanço, não tem discordância, nem nada do tipo. Mais interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos seguir. Entretanto, objetarão, admitis, que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio? Não constitui isto uma derrogação da lei da gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a última palavra? Antes que houvesse experimentado a força ascensional de certos gases,
Quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força da atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquilo que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que naquela época só o diabo era possível andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a mesma propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Olha que interessante, né? O que o Kardec está mostrando aqui é um argumento que qualquer um de nós pode colocar de maneira muito clara, que é uma tentativa de refutação, né? Que os críticos colocam uma questão dizendo, olha, não constitui essa gravitação das mesas, né? No caso ele está se referindo às mesas girantes, não constituiria uma derrogação da lei da gravidade? E aí ele coloca, constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra, que foi o que a gente acabou de comentar. Mas ele coloca um argumento interessante. Né? A gente já vê outros aspectos dentro da própria ciência, da própria física, da própria química, e, entre aspas, né, derrogariam a lei da gravidade, no entanto, são leis complementares, elas estão juntas, como eu disse, elas são interdisciplinares. Né? Então, por exemplo, um balão subir, isso não se explica uma derrogação da lei da gravidade, só explica outro fenômeno que está em concordância com a ciência. Então é interessante a gente ver esses aspectos, e claro, essa tentativa aqui de dizer que a mesa girante seria uma derrogação da lei da gravidade é claramente uma crítica incompleta e impensada, porque a gente tem fenômenos já dentro da própria ciência que, entre aspas, derrogariam, né, segundo a opinião desse crítico, derrogariam a lei da gravidade, o que é, claro, uma tolice. Mas o que eu achei mais interessante é ele fazer o Kardec trazer essa reflexão de mostrar que como que coisas que aparentemente em algum momento da história da humanidade seriam diabólicas ou maravilhosas, são naquele momento, né, do século XIX totalmente normais para eles. Imagina, né, a gente tem argumentos ainda melhores, se a gente for parar para pensar, né? Quem diria, né, para um homem do século XVIII, XIX, que era possível, que seria possível em algum momento da história da humanidade a gente falar com outra pessoa ao mesmo tempo por vídeo, né? Que a pessoa nem saberia o que era vídeo, né? Como que a gente poderia se comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Por vídeo, como conversar ao vivo com ela, né? Isso pareceria coisa do diabo, de fato, como coloca o Kardec. Então, olha como as coisas avançam muito além do que a nossa capacidade de entendimento permite pensar, né? Então é interessante, esse é um argumento muito interessante porque ele traz, de fato, esse instinto do investigador de saber que tudo é possível. Todas essas coisas são possíveis até que se prove o contrário, até que se mostre que elas não são dessa maneira. Então é interessante, porque é que ele está tentando mostrar para nós que o espiritismo é totalmente, os fenômenos espíritas, no caso, eles são totalmente viáveis de serem investigados, né? Não são maluquice, ou não são algo maravilhoso, sobrenatural, inventado por pessoas mal intencionadas. Não, são fenômenos que merecem investigação de fato. É isso que ele está tentando mostrar. Ele está tentando justificar que os fenômenos espíritas podem sim ser investigados, porque eles têm um porquê de importância ali, eles estão se mostrando importantes. É uma tentativa de justificação do Kardec aqui, né? Que é muito interessante. E aí, alguém quer comentar alguma coisa? Colocar alguma questão? Marinês? Nossa, eu acho, assim, muito bonito, gente, a humildade da doutrina espírita, né? É impressionante porque não tem, assim, tudo pode ser explicado, tudo pode ser revisto, pode ser avaliado novamente, não existe a palavra final. Eu acho isso muito, muito importante, porque não é isso que a gente vê nas outras religiões, né? Que as coisas são impostas goela abaixo, tem que acreditar e doer a quem doer, aconteça o que acontecer, né? Então, é uma ciência, né? Então, é muito, muito bonito essa humildade, o fato da gente poder estar sempre discutindo, conversando, reavaliando, fazendo pesquisa.
Eu acho isso ímpar, bem interessante. De fato. É interessante porque quando, às vezes, né, o espiritismo ele se construiu de maneira muito religiosa no Brasil, né? Mas nesse período de Kardec, ele não era nem perto disso do que a gente está falando aqui, né? Ou a maneira como as pessoas entendem o espiritismo hoje no século XXI. Então, o Kardec, né, coloca isso de maneira muito clara na Revista Espírita. Tem um texto excelente dele que chama O Espiritismo é Religião? Né, e aí ele responde isso. Ele diz que o espiritismo é religião só no sentido filosófico do termo, né, mas de maneira alguma seria religião como as outras que a gente conhece hoje em dia, como por exemplo o catolicismo, o islamismo, etc. O espiritismo é religião só no sentido filosófico do termo, né, que seria essa questão de se ligar a algo maior e dizer respeito a Deus, etc. Nesses aspectos, sim, mas só no sentido filosófico. E por isso que a gente não se atém a coisas como religiões se atêm, como, por exemplo, rituais, apesar de a gente ver que alguns rituais foram desenvolvidos pelo homem dentro do espiritismo, mas não pelo espiritismo em si. Então a gente vê alguns rituais que ocorrem dentro do espiritismo, do movimento espírita, para ser mais exato, e outros aspectos, né, que foram sendo desenvolvidos pelo homem, mas o espiritismo não tem dogmas, não tem rituais, não tem templos, como outras religiões, que é algo que o Kardec coloca bem, bem claro nesse texto, é interessante, inclusive fica a recomendação de leitura, porque esclarece bem esses aspectos, mostra para nós o quão diferente de fato o espiritismo é das outras religiões pelo simples fato de não ser como elas, né? Só no sentido filosófico do termo, mas que a gente não pode confundi-la e tratá-la como se fosse, por exemplo, o catolicismo, que tem ali seus rituais, tem seu templo, etc., seus dogmas, e é interessante. Mas é libertador, como a Maria Inês disse, né? A gente perceber essa clareza é tal como qualquer outra ciência, né? A gente perceber essa humildade da ciência que é intrínseco a ela, porque se não fosse assim, seria um dogma, né? Então é necessário com que a ciência tenha a oportunidade de ser falsificada, como se diz, dela se mostrar falsa. Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Célia mandou uma mensagem aqui. Lembro quando li a Gênese e ao terminar estava ali todas as minhas respostas, com toda a lógica e objetividade, a metodologia científica sem fechar, mas incentivando a aprender mais. Maravilhoso. Realmente. Isso que a Lucélia disse. Acho que é o sentimento de todos. A gente pode seguir, então. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação, ao observarem essas espécies de fenômenos, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há, nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Porquanto, negar não é provar. Para nós não há coisa alguma sobrenatural, e tudo que por agora podemos dizer. Se o fato for ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa que o atribuís a de um fluido desconhecido? Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? É aí que está o maravilhoso, o sobrenatural. Par-se-ia mistério aqui uma demonstração completa, que no entanto estaria deslocada e aos demais constituiria uma repetição, visto ressaltar de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia. E que, não sendo essa inteligência dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhe ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Aqui o Kardec está começando a mostrar um pouco do argumento espírita, né? Mas ele próprio coloca, né? Seria impossível dizer aqui tudo, né? Dar, por exemplo, um curso de introdução ao espiritismo. É claro que seria impossível porque se trata de uma ciência completa, com diversas obras e muitos aspectos
para serem tratados. Então ele tenta resumir em algumas palavras o que dá o start ali no espiritismo, que é todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Isso diz respeito à ciência como um geral, né? Então a ciência ela investiga fenômenos que são os efeitos para entender a causa desses fenômenos. Então é aí como se fosse um axioma da ciência, né? Toda causa, todo efeito tem uma causa, né? E um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então a ciência basicamente se trata sobre isso, né? Tudo na ciência diz respeito a isso e, como eu havia dito agora há pouco, o que a ciência vai tentar explicar é a ligação da causa com o efeito. E aí o Kardec dá uma explicação, né? Mostrando que havia uma causa inteligente, que seria a comunicação dos espíritos, e mostrado que essa comunicação inteligente não dizia respeito aos assistentes, aos médiums, então dizia respeito a algo exterior a eles e invisível, que a conclusão que o Kardec chegou era de que seriam os espíritos, né? É a maneira que se provou ali, que se demonstrou. Os próprios fenômenos foram se provando assim, né? E quando a gente estuda toda a obra espírita, a gente percebe isso muito claro, né? Que a ideia de que eram espíritos, de que os fenômenos eram ocasionados por espíritos, não era uma ideia que estava pré-concebida na mente de Kardec. Então, ele estava investigando o fenômeno ali, mas estava seguindo os caminhos que o fenômeno estava mostrando para ele, né? E não ele tentando provar o fenômeno com o que ele já pensava. Ele não estava investigando o fenômeno já pensando que eram espíritos, tentando comprovar isso. Foi o fenômeno que mostrou para ele que eram espíritos, né? Que levou ele a esse caminho, e não o contrário. Então é muito interessante a gente perceber isso também. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos seguir. Uma vez. Tá aqui, né? Uma vez. Não, assim. Não, assim, Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro, invisível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhe constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, apontar a causa de todos os fatos. Só então, desculpa, gente, apontar a causa de todos os fatos. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Gente, isso aqui é muito interessante. Deixa eu só subir aqui. E o Kardec começa a colocar, né, que esse ser invisível que estava se comunicando, primeiro, né, vamos pensar, vamos fazer a linha cronológica aí dos acontecimentos. Os fenômenos começam, né, chamam a atenção, então eles começam a ser investigados. Em algum momento se entende que esses fenômenos diziam respeito não a um fenômeno físico imaterial ali, como, por exemplo, uma lei da gravidade ou algo do tipo, mas se dizia respeito a um ser inteligente que provocava o fenômeno. Então, sim, já se entende que é um ser inteligente. Se entende depois que era um espírito. E ainda mais se entende de que era o espírito de alguém que havia vivido aqui na Terra, que estava encarnado em um corpo material e desencarnou e estava ainda vivo, né? A sua alma permanecia, a sobrevivência da alma, então se mostrando de maneira clara e concreta, como por muito tempo se havia pensado em filosofias e em religiões.
Então, essa foi a linha cronológica de conclusões, né, do estudo que foi mostrando, né, da observação e da experimentação, que foi mostrando isso pro Kardec e para os outros espíritos que estavam ali com ele, estudando o fenômeno. E aí ele coloca, né, eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. E aí ele coloca, né, uma vez comprovada a existência de seres materiais, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. Aqui ele está falando do perispírito, né, que a manifestação do espírito só se dá graças ao perispírito, que é o perispírito que permite com que haja essa comunicação, com que haja qualquer tipo de manifestação do espírito. É sempre através do perispírito que ele se manifesta. E aí ele coloca, né, que talvez o mais importante de tudo isso é mostrar que a alma sobreviveria e que, acima disso, a inteligência do homem, as suas características, o seu caráter, a sua moral, permaneceriam ali com ele e não se modificariam pela morte. Então ele permanece ainda o mesmo indivíduo, apesar de ter morrido. E aí se acaba e se tira o véu do sobrenatural. E aí ele coloca, né, o que eu tinha acabado de falar, mas não me lembrava que ele dizia isso no parágrafo seguinte, né? A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. Ou seja, o que ele está dizendo? Não foi eu que pensei nisso, gente. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Não foi eu que concluí isso do nada. Foram os fenômenos observados por mim que me levaram a concluir isso, né? Não o contrário. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que o espiritismo foi criado por Kardec, né? Ele foi pensado por ele. Não, ele foi só o homem responsável por sistematizar tudo isso de maneira científica, assim como outros homens da ciência, outros cientistas fizeram com outros fenômenos. O Kardec foi responsável pela construção só, mas ele não foi responsável por criar os fenômenos, né? Só os observou e os concluiu ali. Então ele coloca, é o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Então a observação, qualquer homem que observasse o fenômeno chegaria a essa conclusão, como outros chegaram. A diferença é que, por exemplo, a gente tem a Kassakov, que é um russo que estudou os fenômenos, tem o William Crookes, que estudou na Inglaterra, que era um físico renomadíssimo na época, e todos eles chegaram a essas conclusões. Tiveram outros cientistas da época que estudaram os fenômenos espíritas e chegaram à conclusão da sobrevivência da alma, chegaram à conclusão de que existiam espíritos, ou seja, inteligências independentes. Enfim, eles chegaram a essa conclusão. A diferença é que o Kardec criou algo totalmente superior no sentido de que ele sistematizou todos os fenômenos com uma explicação só. E tá aí a maior capacidade e a maior excelência que uma ciência pode ter, de explicar todos os fenômenos que dizem respeito a ela de maneira clara e unida entre eles, né? Então não dá uma explicação para um e essa explicação vai contradizer com outra explicação que vai dar para outro fenômeno. Não, a mesma explicação consegue explicar todos os fenômenos que se apresentam pelo Espiritismo, né? Os fenômenos que o Espiritismo tenta explicar, eles são explicados por uma causa só, né? E não por causas contraditórias entre si ou algo do tipo. O que é muito interessante, mostra que o Espiritismo é uma ciência completa e que trabalha de maneira uniforme e em consenso, né? Sem se contradizer, o que é muito importante, né? Então o Espiritismo explica todos os fenômenos que se diz respeito. E aí ele coloca, e essa conclusão é fantástica, porque ela é muito importante quando se diz respeito a críticos. Dignem-se de apresentá-la os que pensam poder dar a esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional. E, sobretudo, apontar a causa de todos os fatos. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. O que ele quer dizer aqui? Vocês, críticos, que discordam do que a gente está colocando aqui, da explicação que nós estamos dando aos fatos, da maneira que nós estamos observando esses fenômenos, vocês, então, dignem-se de explicá-los de outra maneira, de uma maneira mais racional, de uma maneira mais completa do que a que estamos dando aqui. Então, ele está propondo um desafio, né? Basicamente, e é isso que tem que ser feito, né? Não basta com que somente se critique ali, e por mais que a crítica seja séria ao espiritismo, é preciso com que, como a gente disse no começo, se ele caísse por terra, com que outros homens explicassem esses fenômenos de maneira completa, de maneira racional, de maneira científica. Porque o fenômeno continuaria por existir. E aqui é o que Kardec está colocando. Vocês, então, que não concordam com isso, o fenômeno existe. Isso é um fato, né? Isso é indiscutível. O fenômeno existe, ele acontece. Então expliquem de outra maneira. Deem outra explicação que não essa que nós estamos dando. Então ele está propondo um desafio para esses críticos que muitas vezes nem se detiam a fazer uma crítica séria, né? Só atacavam de maneira arbitrária o espiritismo. Eu estava assistindo
um estudo, né? Na verdade, uma entrevista na semana passada é um psiquiatra, o Alexander, e ele está estudando, né? Ele é amigo do Adolfo, inclusive, ele está estudando já faz um tempo aí esses fenômenos de maneira, assim, pela psiquiatria, etc., sobre a sobrevivência da alma após a morte, tentando mostrar, né, nem entrando no mérito do espiritismo, tentando mostrar, pelo próprio estudo de casos que a psiquiatria trata ali, etc., mostrando que é uma conclusão inevitável a reencarnação e a sobrevivência da alma após a morte. Então ele estuda diversos fatos já conhecidos e mostra que a conclusão desses fatos que eles estão estudando chegam sempre à sobrevivência da alma, à reencarnação, etc. Então, por exemplo, os casos que ele trata como de crianças que têm lembranças nítidas de encarnações anteriores e que narram ali detalhes específicos de outras encarnações, de lugares que elas nem sequer conhecem, nem tinham como saber que existem. Então, diversas coisas que ele trata e ele coloca ali de maneira muito clara, né? É muito interessante, depois posso mandar a entrevista no nosso grupo, para quem tiver interesse, porque ele trabalha de maneira totalmente didática na entrevista e mostra o que é, né? Ele escreveu um livro recentemente com mais outros dois pesquisadores e publicou esse livro, né? E é muito interessante porque ele dá um resumão ali do livro, do que trata o livro, etc. E mostra, assim, os argumentos dele muito claro, etc. E é uma discussão, gente, dentro da ciência, dentro da filosofia também, dentro da psicologia, há uma discussão sobre essa questão da alma ou não. E é uma discussão muito séria, não é nada fechado. Quando a gente pensa que, às vezes, a ciência ela é totalmente materialista, não. Tem muita discussão dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, por assim dizer, e ele demonstra isso, né? Entre aqueles que pensam que a individualidade do homem, os pensamentos do homem, a inteligência do homem são responsabilidade de um cérebro somente, de reações químicas que acontecem dentro do cérebro do homem, e a partir do momento que o homem morre, tudo acaba, né? Porque a inteligência dele seria puramente física, e existem aqueles que acreditam que existe uma alma por detrás disso, e que essa alma seria a explicação da inteligência humana, etc., e que por mais que o homem morra, essa alma ainda persistirá. Né? E tem um argumento que ele dá, que é excelente, mostrando esses aspectos, mostrando, por exemplo, talvez a Maria Inês saiba, conheça algo sobre isso também, né? Mas que ele coloca sobre quando a pessoa tem, como que diz? Uma parada cardíaca. Ele dá esse exemplo de que existem inúmeros casos assim. Ele dá um exemplo de um homem que esse homem sofre um acidente e ele dá uma parada cardíaca e esse homem fica mais de 30 minutos, entre aspas, morto, né? Porque ele o coração dele não estava batendo. E eles ficaram todo esse tempo, né? Levaram ele para o hospital, ele chegou no hospital, ele, enfim, foi internado e eles tentando ali salvar ele, né? Fazendo massagem cardíaca, tentando reanimá-lo, etc. Eu não sei explicar com toda a clareza que ele explica. E aí esse homem consegue voltar. E nesse tempo, né, o cérebro dele não estava, não sei se funciona, né, a melhor palavra, mas ele explica com mais clareza do que eu. Depois eu vou mandar aí vocês dão uma olhada lá. Mas o cérebro dele estava, entre aspas, parado, né? Ele não estava raciocinando, não estava percebendo as coisas. Então, para aqueles que pensam, né, é o que se chama de fisicalistas, que são esses que pensam que a individualidade humana, o caráter humano, nós, né, a existência humana é responsabilidade do cérebro, é criada pelo cérebro, que nós somos um produto do cérebro, né, um fruto do cérebro. Para aquele homem, naquele momento ali, ele estava morto, ele não estava funcionando, né? E aí, depois que esse homem acorda, ele se lembra de tudo que se passou. Ele, inclusive, fala para a enfermeira, que tinha sido a enfermeira, que ele tinha pegado a dentadura dele, tinha guardado a dentadura dele em tal lugar, ele sabia onde estava, eles não estavam encontrando a dentadura dele e ele sabia onde estava. Então ele sabia de tudo que tinha acontecido no tempo que ele estava, entre aspas, morto, tentando ser reanimado. E aí é uma questão para a ciência, porque isso é um fato, gente, alguém tem que explicar isso. E aí, para esses fisicalistas que pensam que, né, tudo se resume ao cérebro, como que eles explicam esse fenômeno? E aí é que entra todas essas explicações, né, de que, na verdade, é uma alma que está por detrás disso. Né? Então, a explicação dele, gente, tudo isso que ele estuda não diz nem respeito ao espiritismo em si, mas diz respeito a pesquisas que eles estão fazendo hoje em dia dentro da psicologia, dentro da medicina. Então, olha que interessante. Ele coloca os argumentos ali de maneira muito clara e, enfim, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, talvez a Maria Inês saiba alguma coisa sobre isso,
minha explicação não foi das melhores, mas depois eu mando ele falando lá com mais clareza, né? E ele escreveu um livro sobre isso. Por enquanto, o livro, pelo que eu vi, só está em inglês, mas eles pretendem publicar até o ano que vem em português também, uma tradução. Pode falar, Marinês, por vontade. Assim, eu não tenho embasamento para falar a fundo, né, desse assunto, porque eu nunca fui estudar essa parte, né? Mas já aconteceu comigo, né, de estar no plantão e chegar a paciente em parada cardiorrespiratória, e aí depois das manobras de ressuscitação, o paciente voltar assim, né, e vai para o CTI, depois sai, recobra, né, e melhora tudo. Então, nossa, é maravilhoso isso, né? Então, é uma sensação indescritível. Mas eu não fui estudar a fundo essas questões, então eu não tenho como dizer, assim, esses detalhes, né, igual esse que você falou da alma que sai e viu que pegou até a carteira dele, guardou não sei aonde e tal. Não, isso daí eu não fui estudar, mas a gente vê isso bastante numa sala de emergência, né? Isso a gente vê sempre. É bem interessante. Perfeito. Não, e ele coloca, assim, vários fatos que são estudados de diversos, né? Eu dei 2 exemplos aí, que seriam das crianças, e esses casos aí, ele dá esse exemplo que eu dei aqui, desse caso da pessoa que tinha tido uma parada e tal, mas ele falou que existem outros milhares que eles estudam, que são exatamente do mesmo jeito, que são colocados, descritos por testemunhas que presenciaram. Então são fatos, gente. E aí precisa ter uma explicação para isso. A ciência está aí para explicar esses fatos inexplicáveis até então. E aí a explicação que eles chegam, a conclusão que eles chegam seria da sobrevivência da alma, né? E é uma conclusão por outro caminho que eles estão seguindo, né? Não um caminho espírita, mas eles também usam, né? Eles explicam a mediunidade, mostram que a mediunidade é um fato também, que existem coisas que a mediunidade faz, que não tem outra maneira de explicar, por mais que se tente, né? A explicação de que se é um espírito é a mais plausível possível e tal, mas ele vai colocando ele de maneira muito didática, depois eu vou mandar lá e vocês deem uma olhada, tenho certeza que vocês vão gostar. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então, vamos seguir, Bianca. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria uma colcha de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem no baixinho e julgam salvar as aparências ao admitirem que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas, ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem valor maior para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extramaterial, negam, ipso facto, a existência da alma. Sondai-lhe, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrirei quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinado por baixo da capa com que o cobrem, a de uma pretensa filosofia racional. Se abordardes claramente, perguntando se eles acreditam ter uma alma, talvez não ousem dizer que não, mas responderão que nada sabem ou não têm certeza, lançando à conta do maravilhoso tudo que decorre da existência da alma. São, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar com lisura o espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo que não seja material. Vamos só falar rapidinho, porque aqui o que ele está mostrando é que existem, no parágrafo anterior que a gente leu agora, que ele coloca
que existe uma contradição, uma hipocrisia entre esses próprios críticos, né, que, por exemplo, negam tudo isso, né, negam uma existência de uma alma, algo do tipo, mas dizem ao mesmo tempo que é interessante com que as pessoas possuam uma religião porque as torna mais ajuizadas, né? Então aí o que ele coloca é ou a religião é verdadeira ou é falsa. E se ela é verdadeira para todos, se é falsa, é falsa para todas as pessoas. Então, olha que interessante, né? Ele destaca um quê de hipocrisia desses críticos. Mas o que ele coloca por seguinte nesse outro parágrafo é que esses homens eles estão sendo consequentes consigo mesmos. O que isso quer dizer? É de que eles não creem em nada, né? Eles não creem na existência de uma alma, então não tem como eles admitirem o efeito de uma existência da alma, que seria a comunicação dos espíritos, sendo que eles não admitem a causa, que seria a alma, né? A sobrevivência da alma, etc. Se eles nem acreditam nisso, não tem como, de fato, eles acreditarem no efeito. Então, eles estão sendo, na verdade, consequentes ali consigo mesmo, estão sendo coerentes com o que pensam. E por isso que o Kardec coloca aqui no finalzinho. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida, que os torna impróprios para julgar com lisura o espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que não seja material. Então, é claro, eles se tornam incapazes de poder analisar o espiritismo ali e dar uma opinião que não seja uma crítica, um ataque, etc. Bianca, fica à vontade. Ai, gente, desculpa que o gato tá passando aqui, eu tô baixando. Eu ia falar, eu acho que eu até discordo do que ele. Assim, não que eu. Não é bem discordar. Mas além de hipócrita, eu acho que seria de uma arrogância, na verdade. Quando se fala assim, eu não acredito na religião, mas eu acho que ela é importante para a sociedade como um controle. Entendeu? Tipo assim, se coloca numa posição assim superior, como se fosse assim, uma pessoa que já está acima dessa necessidade de ter um controle de uma religião para ser uma pessoa boa, mas que a população em geral precisaria dessas historinhas, dessas magias para poder se... Não sei, eu vejo isso como uma arrogância, na verdade, não é nem uma hipocrisia. Não sei se ficou claro. Não, entendi. É verdade, faz sentido, né? Faz sentido. Eu sou melhor, não preciso da religião, porque eu sou um bom ser humano, mas a população em geral precisa de uma religião, porque senão vão se comportar de uma maneira totalmente equivocada. Exato, com certeza. Faz sentido mesmo o que você disse. E é comum que a gente veja argumentos dessa maneira, né? Não é tão desconexa da realidade. A gente vê muita pessoa que pensa isso, de fato. Inclusive pessoas que não têm religião, né? Que admitem essa importância da religião pelo fato dela funcionar de certa maneira como um controle, né, da ação das pessoas. Enfim, interessante. Vamos continuar então, se ninguém tiver mais nada a dizer. Vamos lá então. Segundo eles, quanto a nós, dar-se-á, aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Dar-se-á, sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Quem assim pensar demonstrará bem minguado conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisso muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Vamos comentar esse parágrafo, que eu acho que ele é muito interessante. Uhum. Porque o que o Kardec está colocando aqui é que não é porque o espiritismo aceita a existência da alma, a sobrevivência da alma, não é por esse fato que o espiritismo vai, por consequência, admitir todos os fatos que aparentemente são sobrenaturais. Uhum. É claro que não. Então o espiritismo admite de maneira sistemática, científica, como a gente está falando aqui, a nossa reunião inteira, ele admite esses fatos que são explicados, né? E não admite qualquer quimera que seja inventada pelo homem ou pensada de maneira sobrenatural, qualquer ideia maluca ou algo do tipo, ou uma espécie de utopia que seja pensada aí e que trate do maravilhoso sobrenatural. Então não é que por esse fato que os críticos veem o espiritismo admitir algo que seja maravilhoso aos seus olhos. Não é por esse fato que o espiritismo vai admitir qualquer baboseira, por assim dizer, que diz respeito ao sobrenatural. É isso que o Kardec está colocando, né? E o que ele conclui é muito interessante. Quem assim pensa demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo. É claro, o espiritismo não se prova dessa maneira.
tá longe. Na verdade, o espiritismo recusa muita coisa dentro das comunicações que acontecem, né? O Kardec é uma grande prova disso. O que ele recusava de comunicações que tinham contradições, que diziam coisas absurdas ou algo do tipo, assim, era enorme a quantidade de comunicações assim que o Kardec descartava. Então, ele próprio era a representação dessa sobriedade e desse senso crítico na análise do que se chegava até ele. Então, é importante com que a gente também tenha isso em mente, né? Claro, com que nós, espíritos, não admitamos qualquer coisa que chegue a nós, ou algo do tipo. Isso é um próprio pensamento que o Kardec desenvolve ainda melhor, né? Dizendo sobre as comunicações mediúnicas, com que nós tenhamos o cuidado de analisá-las, comparando com o que se tem de conhecimento até então construído dentro da ciência espírita, mas também com o nosso senso racional e lógico, muitas vezes. Então, esses pontos que o Kardec coloca, e é claro, a gente sabe, nós espíritas, que seria uma tolice pensar que não é porque o espiritismo fala sobre aspectos que são para o povo ou para as pessoas em geral maravilhosos, que o espiritismo vai admitir qualquer coisa que chegue até ele. E ele coloca, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. Olha que interessante. E isso é um fato, né? E isso mostrava pelas críticas que chegavam até Kardec. Porque eram críticas que só atacavam, gente. Não eram críticas que mostravam qualquer tipo de conhecimento de quem estava criticando. A pessoa não estava ali falando com conhecimento de causa. É o que se chama, né, dentro da filosofia ou da própria lógica, né, a disciplina lógica, de desonestidade intelectual, que é quando a pessoa trata de algum tema sem nem mesmo conhecer do que está falando. Né? A pessoa não tem nenhum conhecimento sobre aquilo, nunca estudou o tema e está ali se dedicando a tentar criticar esse tema sem saber o que está dizendo. É uma desonestidade intelectual, porque a pessoa finge que está sabendo o que está dizendo, quando na verdade não faz nem ideia do que se trata, e isso é muito demonstrado nos críticos do espiritismo, principalmente no período de Kardec, mas a gente vê isso até hoje. Pessoas que dizem absurdos sobre o espiritismo, mas que na verdade só demonstra a ignorância que elas têm sobre o que é o espiritismo. Então, a desonestidade intelectual sempre foi uma característica dos críticos do espiritismo desde o período de Kardec. Tanto é que ele nem se atinha a responder a maioria deles, porque a maioria eram críticas assim que não tinha nem por onde começar a responder elas, porque elas não tinham nem pé nem cabeça, né? Elas mostravam claramente uma ignorância sobre o tema. Então, o Kardec sempre buscava responder aqueles críticos que eram mais sérios, que realmente você percebia que eles tinham lido as obras espíritas, que tinham pelo menos se detido a buscar entender e estudar. Enfim, o Kardec ainda vai continuar essa crítica, falando sobre esse aspecto da desonestidade intelectual. Nesse texto, ele vai falar mais a fundo ainda, criticar bastante esse aspecto, e não é só nesse texto que ele faz isso, durante toda a obra, mas principalmente na Revista Espírita, ele diz isso, ele fala, olha, gente, a desonestidade intelectual, ele não chega a usar esse termo, né, que é um termo mais atual, mas ele mostra, né, olha, a ignorância dos críticos sobre o espiritismo é assustadora, né, e eles ainda insistem em criticar, mesmo sem saber. Nosso tempo está acabando, então acho que a gente pode parar nesse parágrafo, se alguém tiver alguma coisa para comentar. Alguma dúvida também, não sei se ficou claro para todos. Vou interromper o compartilhamento. Acho que ficou bem ok, assim. Bem debatido. Beleza, então. Marinês, Alcione. Perfeito, aprendi bastante. Beleza, então. Muito. Então, acho que a gente pode finalizar, né? Marinês, você faz a prece para nós? Faço sim. Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, nós lhe agradecemos por mais essa oportunidade, por essa reunião. Nós lhe pedimos, Pai, que esteja sempre conosco, para nos amparar, para nos conduzir, para nos proteger. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja.